Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Misericórdia e Justiça em Salmos e Provérbios. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos. Derrama, Pai querido, o Teu Santo Espírito sobre mim e sobre os meus irmãos, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos fale ao coração mais uma vez. Ensina-nos a misericórdia. Ensina-nos a caridade. Faze-nos como Jesus, bondosos e corteses. Imprime em nós o caráter de Jesus Cristo, sua mente, seu temperamento. Dá-nos tudo o que Jesus é. Dá-nos a mente de Jesus. É em nome dele que pedimos. Amém. Misericórdia e justiça em Salmos e Provérbios. O verso áureo: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Salmos 82, versos 3 e 4. Este é um clamor que reflete exatamente os sentimentos de Jesus em relação aos vulneráveis, aos necessitados, aos indefesos. A música serve como uma ferramenta de auxílio à memorização. Cantando, aprendemos melhor o alfabeto. Da mesma forma, uma das melhores maneiras de memorizar versos da Bíblia é transformá-los em música. Os salmistas entenderam implicitamente essa conexão entre a memória e a música, entre a mensagem que Deus havia concedido e a melodia com um versículo para transmitir esta verdade. Portanto, os clamores e os apelos pela misericórdia divina, eles são expressos em forma de melodia nos salmos. A lição desta semana destaca as canções de esperança para os oprimidos e necessitados de misericórdia e justiça. Na parte de domingo, salmos, cânticos de esperança para os oprimidos. Quando você está lendo o livro de Salmos, você deve ter em mente que você está lendo um inário. É o inário do Antigo Testamento. São poesias, são melodias. Nos Salmos, vemos o clamor de pessoas que confiavam em Deus, mas não viam a justiça sendo feita. É simples, você também é assim. Nós clamamos quando vemos a injustiça no mundo. Vamos ficar decepcionados, com certeza, se quisermos olhar com olhos de justiça para o mundo. Queridos, tudo no mundo é injustiça. O nascimento de Cristo foi uma injustiça. A morte de Jesus na cruz foi uma injustiça. A forma como os filhos e filhas de Deus são tratados é uma injustiça. Queridos, neste mundo não prevalece a justiça de Deus, mas você e eu valorizamos a justiça de Deus. Onde quer que formos, nós devemos exaltar a justiça e a misericórdia do nosso Deus. Convido você para ler comigo agora Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9, vamos ver os versos 7, 8 e 9. Aqui nós lemos: mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Os salmos de Davi exaltam o juízo de Deus, a esperança no juízo de Deus. Por isso diz aqui: o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. O juízo para o povo de Deus é de alegria, é de esperança, é de conforto, porque o juiz que está ali assentado é o nosso Salvador, Jesus Cristo, é o nosso irmão mais velho, é aquele que se fez um de nós, que se tornou carne. Ele subiu ao céu depois da sua morte e ressurreição, ele subiu ao céu e, queridos, ele está sentado no trono. Conforme diz em Apocalipse capítulo 5, ele se dirigiu ao Pai, pegou o livro do juízo e ele então começou a abrir o livro do juízo. Ele oficia o juízo celestial. A esperança no juízo celestial. Nós não tememos o juízo, mas nós nos confortamos com ele, porque o juiz é Jesus, o advogado é Jesus. Tudo ali no tribunal do céu, no juízo celestial, gira em torno de Jesus. E aqui diz o verso 8: ele mesmo julgará o mundo. Quem? Jesus Cristo. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Verso 9: o Senhor será também um alto refúgio
para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Na terra existe injustiça, mas no tribunal de Deus, lá no céu, Deus faz justiça. Deus exalta o oprimido, Deus exalta os humilhados. Jesus se levanta em defesa dos indefesos. E agora o verso 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Louvado seja Deus, que o pobre não será esquecido para sempre. Queridos, aqui nesta terra, os pobres não são valorizados, os pobres são explorados, mas aqui a palavra de Deus está dizendo, porque o necessitado não será esquecido para sempre. No verso 19 diz, levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as gentes perante a tua face. O Salmo 9 gira em torno da expectativa que Davi tinha do juízo celestial. Ao longo dos salmos, o mal e a injustiça parecem triunfar. Sim, parecem triunfar nesta terra, mas lá no juízo do céu prevalece a justiça e a misericórdia. Deus julgará os malfeitores e os injustos, e eles serão punidos, enquanto os que eles feriram e oprimiram serão restaurados e renovados. Aleluia! Nos Salmos nós vemos esperança para os oprimidos, alegria porque nós cremos nesta mensagem do juízo celestial, queridos. Não existe nenhum povo ou igreja na terra que fala mais e prega mais sobre o juízo do que nós, adventistas do sétimo dia. Por quê? Nós amamos o juízo celestial. Porque a norma do juízo celestial é a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Nós não tememos os 10 mandamentos, porque nós amamos os 10 mandamentos e os guardamos pela graça de Jesus Cristo. E ali no juízo celestial, Jesus é o juiz, Jesus é o advogado, Ele é o nosso amigo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele subiu ao céu por nós, Ele nos defende no juízo celestial. Por isso, a esperança que é expressa aqui em Salmos sobre a esperança no juízo deve ser também a tua esperança, meu irmão. Por isso nos regozijamos com a mensagem: chegou a hora do juízo. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, faça alguma coisa, Deus. Queridos, este clamor, faça alguma coisa, Deus, é um clamor próprio de nós pecadores. Quando nós vemos a injustiça, a desonestidade, a violência, os enganos prevalecendo nesta terra, nós clamamos: faça alguma coisa, Deus. Levanta-te, Jesus Cristo, em defesa do teu povo. Por que prosperam os ímpios? Por que têm eles as melhores casas? Por que têm eles os melhores carros? Por que têm eles as maiores fortunas e o povo de Deus não? Queridos, Jesus Cristo, Ele nos conforta dizendo: tenha paciência, porque logo estes ímpios serão ceifados. Mas bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, um pouquinho de tempo mais, e você procurará pelo ímpio e não o achará. Mas aqueles que amam a Jesus Cristo herdarão a terra e reinarão para sempre com Ele. Abra sua Bíblia em Salmos 82. Salmos 82. Aqui vamos ler a partir do verso 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Alguns dias atrás, alguém me escreveu perguntando: pastor, você poderia me explicar Salmos 82, verso 1? Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. A Bíblia está falando que existem deuses. Queridos, a palavra Deus é Elohim, no plural, e geralmente se aplica ao Deus Criador dos céus e da terra. Porém, muitas vezes a palavra Elohim é traduzida por deuses no sentido não de Deus, mas no sentido de magistrados, de juízes, de pessoas que estão em posições de autoridade para julgar. Eles são chamados de deuses, mas no sentido de que eles têm o poder para fazer as decisões. E é neste sentido que está aqui em Salmos 82, verso 1, julga no meio dos magistrados. Esta seria a outra tradução mais acurada, mais correta. Julga no meio dos juízes, porque Deus é o juiz de toda a terra. Mas aqui na terra existem pessoas também encarregadas de julgar, de governar.
E o verso 2 diz: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Este verso 2 é uma pergunta feita aos deuses, entre aspas, mencionados no verso 1, que não são deuses. O sentido seria juízes, magistrados. Por isso o verso 2 faz sentido quando diz: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? É uma pergunta que Deus está fazendo para estes que são colocados na terra como juízes e magistrados, mas são injustos. Eles respeitam os ricos e poderosos pela aparência. E aqui diz o verso 3: defendei o pobre. Isso Deus está dizendo para eles: defendam o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Os versos 2, 3 e 4 do Salmo 82 confirma que o verdadeiro sentido da palavra deuses do verso 1 é magistrado, governos, ou seja, juízes. Por isso o verso 5 confirma dizendo que estes magistrados que defendem os ricos e desprezam os pobres, eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, ou seja, vós sois juízes, magistrados, pessoas que estão em posição de julgar, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo, ou seja, vocês também são filhos de Deus, mas vocês não estão julgando corretamente. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versos 34 a 38. João capítulo 10, e os versos 34, vejam as palavras de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus cita Salmos 82, verso 1 e Salmos 82, verso 6. Mas em que sentido Jesus está dizendo, eu disse, sois deuses? No sentido de juízes, magistrados, pessoas em posições de autoridade. E agora, Salmos 82 e o verso 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. O Salmo 82 termina dizendo que é Deus quem julga. Ele está acima de tudo e de todos. E o clamor do salmista é: levanta-te, ó Deus, e julga tu a terra. E não esses magistrados, estes juízes corruptos que respeitam a aparência dos ricos, enquanto que desprezam os pobres. Por isso o clamor termina aqui o verso 8 dizendo: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Eu e você ficamos muito mais confortados quando nós pensamos em Jesus como sendo o nosso juiz. Porque a justiça humana não vale nada. Quantas pessoas passam décadas na cadeia sendo inocentes? Queridos, a justiça humana não vale nada. Mas louvado seja Deus, porque existe um juízo no céu, o tribunal de Cristo, onde ali haverá sim justiça misturada com misericórdia. E o juiz não é outro senão o leão da tribo de Judá. Exatamente como Apocalipse 5 mostra, o leão da tribo de Judá aparece quando João está chorando, lá em Apocalipse 5, e recebe então das mãos do Pai o livro selado com 7 selos. É em Jesus Cristo que está a nossa esperança. Aleluia! Na parte de terça-feira, promessas de um rei. Quando Davi escreveu o Salmo 101, abra sua Bíblia no Salmo 101. O Salmo 101 fala especificamente daquilo que existe dentro do seu lar, dentro da nossa casa. E queridos, as casas no Antigo Testamento, quando Davi escreveu, eram casas simples. A maioria vivia em tendas. Não existia quase nada de mobília, não existia o que nós temos hoje dentro das nossas casas: televisão, internet, laptop, iPads e iPhones. Queridos, este Salmo 101, quando nós lemos, percebemos que ele se aplica mais especificamente aos nossos dias do que aos dias de Davi. Veja, vamos ler o Salmo 101. Abra sua Bíblia. Vamos ler a partir do verso 1. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Que bênção! Andar com um coração sincero, não na igreja, não na rua,
mas andarei com o coração sincero dentro da minha casa. Este é um desafio para você e para mim, queridos, sermos santos dentro de casa. No livro Lar Adventista diz assim que aquele que é santo em casa será santo em qualquer parte do mundo. É difícil, dentro das quatro paredes, com a esposa, com os filhos, você desenvolver a santidade, mas é ali que é o teste. É o teste para que você, homem, você, mulher, possamos ser santos dentro do nosso lar. Por isso, a oração de Davi deve ser a nossa oração. Andarei em minha casa com um coração sincero. Nós não temos uma vida dupla. Nós não vivemos uma vida na rua ou na igreja e somos bem diferentes dentro de casa. Não, queridos. Aquilo que nós somos dentro de casa, a santidade que ali desenvolvemos, o amor, a bondade, a cortesia, a tolerância, o respeito, a fidelidade, isto vai aparecer também na nossa vida em qualquer lugar onde formos. Aqui diz o verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Que mensagem poderosa, específica para os nossos dias. Não porei coisa má diante dos meus olhos. No tempo de Davi, existia muito pouca coisa para colocar diante dos olhos, para assistir, para ver. Mas, queridos, hoje existe uma imensidão de coisas para colocarmos diante dos nossos olhos. Existem os filmes, existem as novelas, existem os programas, existe a pornografia. Queridos, hoje dentro das nossas casas, dentro dos nossos quartos, existe um mundo de tentações. Por isso, este verso 3 aqui do Salmo 101, ele é muito atual. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu e você precisamos nos negar a ver cenas de nudez, cenas de sexo, cenas de promiscuidade, cenas de pornografia, cenas de violência, cenas de derramamento de sangue. Nós temos que fechar os nossos olhos e desligar a televisão. Nós temos que nos negar a olhar aquilo que nos corrompe, aquilo que nos perverte. Por isso, Davi está dizendo, e eu apelo para você e para mim para fazermos o mesmo: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um firme propósito. E esse é o meu desafio para você. E o verso 4: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. E o verso 5: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Davi está dizendo que nós temos que fazer escolhas corretas. Nós precisamos escolher pessoas corretas. Aqui diz, os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Dize-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Você anda com pessoas fiéis que amam a Jesus? Essa é a mensagem do verso 5. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, as pessoas que amam a Jesus, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Ele andará comigo. Ele frequentará a minha casa. E o verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Queridos, aqui você exclui os filmes que falam de engano, de seduções, de pornografia, de violência. Aqui exclui tudo, as novelas, esta podridão que existe nas novelas. Queridos, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Cabe a você, pai e mãe, filtrar aquilo que vai ser apresentado na televisão, aquilo que suas crianças vão assistir. Mesmo os desenhos animados que parecem inocentes, não são inocentes. Os desenhos da Disney não são inocentes. Estão ensinando homossexualismo, estão ensinando imortalidade, que as pessoas nunca morrem. E o verso 7 continua dizendo: o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Que decisão feliz, que determinação. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Queridos, se não queremos pecar, nós temos que nos negar a ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. O Salmo 101, queridos, é um salmo para os líderes,
para os pastores, para os anciãos, para os pais, para as mães. Nós, como liderança na igreja, nós, como líderes do lar, nós temos que tomar firmes decisões de tirar de dentro da nossa casa tudo que é enganoso, tudo que promove a mentira. Os votos de Davi, revelados e expressos aqui em Salmo 101, devem ser os votos de todos aqueles sobre quem repousam as responsabilidades de zelar pelas influências do lar. Converse com a sua esposa, converse com seus filhos, faça um voto de santidade. Isto agrada a Deus, porque Deus é santo. E Ele mesmo diz: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus santifique você e a sua família. Na parte de quarta-feira, andando com o Senhor. Identificamos-nos com Deus quando nós fazemos o que Ele faz. Identificamos-nos com Deus quando nós falamos aquilo que Ele fala. Identificamos-nos com Deus quando nós valorizamos aquilo que Ele valoriza. Por isso, queridos, convido vocês a lerem comigo o Salmo 146. Salmo 146. Estes últimos 5 salmos, de 146 até 150, são os mais lindos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Porém, o Salmo 146 não é somente um salmo de louvor e de adoração. Ele tem um foco voltado especialmente para os pobres e os oprimidos. Leia comigo, a partir do verso 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Verso 3. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Verso 4. Sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, e eles se tornam em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quando é que perecem os nossos pensamentos? Quando sai o fôlego de vida. Quando a pessoa dá o último suspiro e morre, perecem neste mesmo dia todos os pensamentos, todos os sentimentos. Os mortos não amam, não pensam, eles não têm inveja, eles não têm ciúmes, eles não têm parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Queridos, lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, complementando o que está em Salmo 146, verso 4, que diz, sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, e eles tornam-se em sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. É exatamente isto que está sendo confirmado em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eles não pensam mais, eles não sabem de mais nada. E agora o verso 6 de Eclesiastes 9 diz, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, o que a Bíblia ensina é que os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição. Eles não têm conhecimento do que acontece depois da morte deles. Mas quando Jesus Cristo voltar, haverá a grande ressurreição dos salvos, que ressuscitarão glorificados para a vida eterna. E no final dos 1000 anos, haverá a ressurreição dos ímpios, que ressuscitarão para a destruição eterna. Voltando então para Salmo 146, e agora vamos ler o verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz a justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Eu não preciso de um outro Deus. Este Deus mencionado aqui em Salmo 146, ele é um conforto, é um consolo para mim.
E é para você também, porque aqui diz que ele faz justiça aos oprimidos. Você foi oprimido? Está sendo oprimido? Jesus está vendo, Jesus está ouvindo e ele faz justiça aos oprimidos. Nossa esperança é Jesus. Ele dá pão aos famintos. Sim, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos e levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Ele tem consideração com aqueles que estão em terra estrangeira. Por quê? Ele sabe o que é ser estrangeiro. Ele tem um carinho especial para com os estrangeiros, para com as viúvas, para com os órfãos. Queridos, esse é o Deus que me consola. É nele que eu descanso. É nele que eu tenho esperança. Por isso eu digo, eu não preciso de um outro Deus. Ele me satisfaz. Ele é tudo o que eu necessito. O que Jesus sempre nos ensinou pela vida que aqui viveu é que existe uma íntima e muito próxima experiência com Deus através do serviço que damos ao nosso próximo. Vivendo para servir. Estamos vivendo exatamente da forma como Jesus viveu, porque ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aprenda a servir. Descubra a felicidade de servir. Na parte de quinta-feira, Provérbios, misericórdia para com os necessitados. Você vai encontrar nos provérbios escritos por Salomão a mesma tonalidade de misericórdia, de bondade que já vimos nos Salmos. Abra, portanto, a sua Bíblia em Provérbios e vamos ler Provérbios 10 e o verso 4. Aqui nós lemos: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Queridos, muitos, na ânsia de enriquecer, enganam, mentem. Mas a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 10 e o verso 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção de Deus que traz a riqueza. Não a riqueza somente em dinheiro, mas a riqueza de uma família feliz. A riqueza de uma saúde e um corpo saudável. A riqueza de uma consciência tranquila. A riqueza da esperança da vida eterna. Queridos, a bênção do Senhor é que enriquece. Eu quero essa riqueza, a riqueza que vem do Senhor. Agora vamos ler Provérbios 14 e o verso 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Que texto, que mensagem! Aqui diz: aquele que oprime o pobre insulta a Deus. Você não pode desprezar o pobre. Você não pode fazer pouco caso do pobre. Você não pode explorar o pobre, porque você está insultando a Deus. Mas ao contrário, temos que fazer como Jesus, nos compadecer do pobre, servir o pobre. Jesus dedicou a maior parte do seu tempo aos pobres. Jesus, quando iniciou seu ministério, pregou o Sermão da Montanha e ele iniciou as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Jesus poderia ter nascido rico nesta terra, mas o Pai Celestial disse para o Filho: Filho, a melhor coisa para que você possa cumprir fielmente com a sua missão na terra é você nascer pobre. Como uma criança pobre, um juvenil e um jovem pobre, Jesus teve que trabalhar. Tendo José falecido e Maria ficado viúva, ela dependia do sustento vindo das mãos do filho Jesus. E Jesus trabalhava como carpinteiro na oficina de José. Por isso, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres, ele conhecia muito bem o que ele estava falando. E agora vamos ler Provérbios 19, verso 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Queridos, quando você ajuda o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão, você está emprestando para Deus. E Deus lhe pagará com juros. E que juros abençoados são estes que Deus paga para aqueles que são misericordiosos. O exemplo da nossa atitude para com os pobres, necessitados e indefesos está em Jesus Cristo. Jesus nunca ficava em silêncio quando as pessoas estavam ao redor dele sendo condenadas. Ele se levantava em defesa delas.
Queridos, Jesus, ele elogiava para levantar o ânimo dos abatidos. Jesus sabia o poder que existe num elogio sincero. Mark Twain, um humorista americano, uma vez disse: eu posso viver pelo menos 2 semanas com um bom elogio. Quando você é elogiado por uma boa ação, quando você é elogiado pelo bom trabalho, quando os pais elogiam seus filhos pelas boas obras, queridos, que poder existe no elogio? De um marido que elogia sua esposa, de uma esposa que elogia o marido. Elogios sinceros são como maçãs de ouro numa salva de prata. Gabriela Mistral, ela disse assim: aquele ali é o que critica, este aqui é o que destrói. Sê tu aquele que edifica, aquele que elogia, aquele que anima as pessoas, aquele que se levanta em defesa dos que estão sendo oprimidos. Nós temos na Bíblia um outro exemplo de Jesus Cristo se levantando em defesa de pessoas vulneráveis, pessoas indefesas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14 e o verso 3 em diante. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Queridos, que Jesus maravilhoso, que reconhece o bem que você faz. Que Jesus maravilhoso, que se levanta em defesa daqueles que estão sendo oprimidos, criticados, maltratados. Jesus se levantou em defesa de Maria. Maria foi perdoada pela vida errada que vivia. Jesus expulsou 7 demônios de Maria. Nós entendemos que Maria também seja a mulher adúltera, que Jesus a defendeu. Jesus se levantou em defesa dela diante dos acusadores, dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois Jesus falou para ela: onde estão os teus acusadores? Não te acusaram? E ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus se levantou em defesa de Maria quando acusada de adultério. Jesus se levantou em defesa de Maria neste jantar em Betânia, na casa de Simão o leproso. O próprio Simão o leproso tinha sido um dos homens que tinham abusado de Maria. Queridos, Jesus Cristo sabia todas estas coisas. Jesus Cristo se levantou em defesa dela, dizendo: ela ungiu o meu corpo para a sepultura. Ela fez uma boa obra para mim. Deixem-na em paz. Por que a molestais? Nós temos que aprender a defender os indefesos. Nós temos que aprender a defender os vulneráveis. Um elogio feito ao seu tempo, por lábios consagrados, é benéfico, revigora, produz ânimo. À mesa, naquele jantar na casa de Simão o leproso, estavam assentados todos os discípulos. De um lado de Jesus estava o dono da festa, Simão, e do outro lado, Lázaro. Marta servia a mesa com muita habilidade. Maria não estava ali a princípio. Tudo estava correndo exatamente como fora planejado. Repentinamente, surge na porta a figura desta mulher, Maria. Seu aparecimento foi um desconcerto e chocou o dono da festa, que era tio de Marta e de Maria e de Lázaro. Maria foi induzida ao adultério pelo próprio tio Simão, e ele não se sente bem com a presença desta mulher. Ela traz nas suas mãos um caríssimo vaso de alabastro, cheio de unguento de nardo puro. Ela se assenta aos pés de Jesus e escuta ansiosamente cada palavra que sai da boca de Jesus. Com grande sacrifício, ela comprou aquele perfume caríssimo para com ele ungir o corpo de Jesus. Cheia de gratidão e sem constrangimento,
Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele caríssimo unguento sobre a cabeça de Jesus, escorrendo pela barba e caindo sobre os pés de Jesus. E depois, enquanto de joelhos chorava, enxugava os pés de Jesus com seus longos cabelos soltos. Todos ficaram horrorizados. Esta pobre mulher não podia imaginar que a sua ação despertaria tanta crítica, tanta condenação. Ela só pensou em ungir o corpo de Jesus em gratidão por tê-la perdoado, por tê-la libertado dos demônios e do próprio apedrejamento. Mas eis que agora, ali, estava ela novamente sendo apedrejada com palavras pelos próprios discípulos. Tão forte foi a crítica, tão forte foi o desprezo, que ela se sentiu totalmente deslocada dentro daquela sala. Estava a ponto de sair correndo, quando de repente ela ouviu uma voz. Jesus, uma vez mais, se levantou em defesa de uma mulher humilhada, que está ajoelhada aos seus pés. Jesus, queridos, conhece a natureza humana. E Jesus, estendendo a mão e erguendo a sua voz acima de todas as críticas e murmúrios, ele disse: deixai esta mulher em paz. Por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Mateus capítulo 26, verso 10. Maria não podia acreditar no que estava ouvindo. Palavras de elogio, palavras de carinho. Isto levantou a autoestima de Maria. Queridos, José de Arimateia e Nicodemos não ofereceram suas dádivas de amor a Jesus enquanto Jesus vivia. Com amargo pranto, eles levaram suas custosas especiarias ao túmulo, ao frio e inconsciente corpo de Jesus. As mulheres que levaram as especiarias ao sepulcro em vão o fizeram, pois ao chegarem no túmulo viram que Jesus já tinha ressuscitado. Mas Maria extravasou seu amor sobre Jesus enquanto ele ainda estava vivo. Emília Dixon disse uma vez: concedei aos vivos as flores que esbanjais com os mortos. Maria, queridos, não sabia exatamente a significação do seu ato de amor. Ergueram-se impérios e caíram impérios. Nomes de monarcas e conquistadores foram esquecidos. Mas aquela ação de Maria será imortalizado nas páginas da história sagrada. Até que não existisse mais o tempo, aquele partido vaso de alabastro contaria a história do abundante amor de Deus a uma raça caída e mostraria que Jesus Cristo é aquele que se levanta quando você está sendo acusado. É aquele que se levanta quando você está sendo oprimido. É aquele que não mede palavras para elogiar, dizendo: você fez uma boa obra para mim. Por isso, quando Jesus Cristo voltar, diz lá em Mateus capítulo 25, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive preso, eu estive nu, e vocês me ajudaram. Queridos, Deus não se esquece das boas obras. Deus não se esquece dos pobres, dos irmãozinhos dele. Por isso ele disse: quando a estes pequeninos irmãos fizestes, a mim o fizestes. Jesus está ensinando a mim e a você a nos levantarmos sempre em defesa daqueles que estão sendo explorados, oprimidos, angustiados e desprezados. Jesus não recusa nem mesmo a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Jesus é o nosso exemplo. Vivamos para servir, como Jesus viveu para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Esta é a minha oração. Amém.